Então já está gravando. Então aqui o primeiro exercício que eu selecionei aqui da lista 6, que foi referente então à última aula do ano passado. Comecei já pelo começo, 1A. Então tem a seguinte equação diferencial. Y duas linhas, menos 2y' menos 3y, igual a 3e na 3x, menos 3xe na menos x, ok? Então, como que eu começo resolvendo uma equação desse tipo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar a equação característica associada à equação. Então, basicamente, eu vou transformar derivadas em potências. Então, o y duas linhas vira lambda ao quadrado, o menos 2y' vira menos 2 lambda, e o menos 3y vira menos 3. Nota que não vira lambda, né? O y simplesmente some, né? Porque é a derivada que vira potência. Então, isso aqui seria como 3 lambda na zero, que não precisa colocar, né? Igual a zero. Então, aqui eu vou ter uma equação de segundo grau que eu vou resolver. Consegui as raízes 3 e 1, né? Então, a solução da equação homogênea associada aqui, né? Então, se em vez disso aqui ser igual a essa expressão aqui, 3e na 3x, menos 3x na menos x, fosse igual a zero, a solução seria simplesmente isso daqui. C1 e na 3x, mais C2 e na menos x, ok? Então, isso daqui seria a solução se a equação fosse igual a zero. Então, agora eu vou lidar com este outro problema aqui, que então é esta parte. Então, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu vou lidar com 3e na 3x, e depois com menos 3xe na menos x. Então, o 3e na 3x... Opa. Acho que aqui não é 3, aqui é 2x. Desculpa, é que ficou ruim na foto, né? Mas é 2 aqui. Eu até coloquei aqui. É 3e na 2x. Então, para uma solução, como aqui eu tenho uma exponencial 3e na 2x, né? Então, a solução particular associada vai ter a seguinte forma: C, que é uma constante qualquer, vezes e na 2x. Então, essa daqui é uma solução particular de uma exponencial. Ela vai ter essa forma simples aqui, porque 2 não é uma raiz. Se 2 fosse uma raiz, ou seja, se um desses dois valores aqui fosse 2, então eu teria que colocar cx e na 2x. Eu teria que adicionar uma coisa a mais. Ok, mas como não é, acho que no próximo vai ser, daí a gente vai ver como vai ficar, né? Então, aqui como não é raiz, como 2 não é raiz, esse 2 aqui, que é o da exponencial. Então, eu simplesmente pego essa expressão, substituo na equação, né? E utilizo só a parte que vai dar origem a essa solução particular, que é o 3e na 2x. Então, aqui, coloquei no lugar de y, né? Eu coloquei o c na 2x. E aqui eu mantenho só o 3e na 2x. Daí calculo as derivadas, né? E faço simplificações necessárias. Vou acabar descobrindo que c é menos 1. Portanto, a solução particular associada ao e na 2x é simplesmente menos e na 2x. Ok? Então, aqui eu tenho a minha primeira solução particular, que é associada a esta parte aqui, o 3e na 2x. Agora, então, eu vou ver a solução particular que é associada a menos 3x e na menos x. O y2. Então, aqui tem a observação, né? Menos 1 é raiz de... é raiz, né? E tem duas observações. Menos 1 é raiz, então, é por causa desse menos aqui, né? Então, aqui é como se fosse menos 1 multiplicando x. E ainda o e na menos x está multiplicado por x. Então, se o e na menos x não tivesse multiplicado por x, e que foi só menos 13e na x, então aqui eu não teria essa parte do alto, teria só b na x e na menos x, ok? Mas como lá eu já tenho um x, então eu ainda vou ter que adicionar mais uma parte do segundo grau. Então vai ficar ax ao quadrado mais b na x mais e na menos x. Ou seja, o primeiro x é porque lá tem um x, né? E o segundo x é porque menos 1 é raiz, ok? Então, por isso eu preciso de um x e um x ao quadrado. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, né? Ax ao quadrado mais bx e na menos x, e vou substituir na minha equação. Aqui eu vou usar só a parte que vai dar origem a essa solução particular, né? Não vou colocar o 3e na 2x.
Então, o que eu vou fazer? Antes, vou ter que calcular esta primeira e esta segunda derivada. Então, eu vou começar fazendo separado. Então, comecei aqui calculando a primeira derivada, né? Simplificando, então, eu vou chegar que essa primeira derivada é menos ax ao quadrado, mais 2a menos bx, mais b, tudo multiplicado por e na menos x, ok? Daí, então, eu derivo essa expressão para me calcular, então, a segunda derivada. E daí eu vou chegar em ax ao quadrado mais menos 4a mais bx mais 2a menos 2b, tudo multiplicado por e na menos x. Então, eu já tenho a primeira e segunda derivada para substituir aqui e aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui coloquei a segunda derivada. Aqui eu coloquei a primeira derivada. Aqui eu coloquei o e na x mesmo, o y mesmo, né? E aqui igual à parte que deu origem a essa solução particular, ok? Daí fazendo aqui as simplificações necessárias, então, como todo mundo está multiplicado por e na menos x, eu coloquei o e na menos x em evidência. E aqui, então, vai ficar com menos 8ax mais 2a menos 4b. Isso igual à expressão que está do outro lado, né? Então, o e na menos x tem dos dois lados, eu posso simplesmente ignorar ele. E daí aqui, então, eu vou ter uma igualdade de polinômios, né? Então, o que é constante é igual ao que é constante, que é de primeiro grau tem que ser igual ao que é de primeiro grau, de segundo grau igual ao de segundo grau, e assim por diante, né? Aqui eu só tenho constante primeiro grau, então aqui o primeiro grau tem menos 8ax e aqui eu tenho menos 3x, né? Como tem x dos dois lados eu ignoro, então fica só menos a igual a menos 3. E os constantes aqui é menos 2a mais 4b e aqui é zero, então menos 2a mais 4b igual a zero. Então, se eu começar olhando aqui, né, eu já vou ter que b igual a meios, né? Então, é só eu descobrir o valor de A, eu descobrir o valor de B. E aqui, para mim descobrir o valor de A, é só passar o menos 8 dividindo. Então, o A vai ser 3 oitavos. E o B, como é a meios, então é 3 16avos. Ou seja, essa outra solução particular vai ser 3 oitavos de x ao quadrado mais 3 16avos de x vezes e na menos x, ok? Então, já tenho a solução homogênea, a primeira e a segunda solução particulares. Agora, então, eu vou voltar aqui e vou juntar tudo para ter a minha solução geral. Então, minha solução y é solução homogênea, mais primeira solução particular, mais segunda solução particular. Aqui ficou meio borrado, mas foi só repetir. Então, essa primeira parte aqui eu repeti aqui a solução homogênea. Daí aqui, esta segunda parte aqui, então eu repeti a primeira solução particular. E aqui este final aqui, então eu repeti a segunda solução particular. Solução geral, então, é esta soma de tudo. Clayton. Vamos. Ok, então, coloquei a presença aqui para o Clayton, que eu tinha colocado falta antes. Aqui no chat, na aula 18 vai fazer, como na última prova, com um exemplo de cada review, de cada conclusão. Pode ser, pode ser. Ainda não pensei como vai ser, mas é uma possibilidade. Ok. Então, para o primeiro exercício era isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a resolução dele? Ou seguimos adiante? Então, vamos seguir para o exercício 1B. Deixa eu fechar aqui. Então, seguindo aqui no exercício 1B, então eu vou ter a equação y duas linhas, mais 2y' igual a 3 mais 4 seno de 2x. Então, que nem da outra vez, vou começar resolvendo a equação característica. Então, y² vira y duas linhas vira lambda ao quadrado.
2y vira 2 lambda e vou igualar a zero, ok? Daí que nem precisa fazer Bhaskara, né? As raízes são bem fáceis, é 0 e menos 2. Então, a solução homogênea seria C1 vezes E na zero, que não precisa colocar o E na zero, né? Fica só o C1, mais C2 vezes E na menos 2x, né? Por causa que as raízes aqui é 0 e menos 2. Então, primeiro passo, calcular a solução homogênea. Depois, aqui, a primeira solução particular, então vai estar ligada a este 3 que é constante, né? Como eu já tenho uma constante aqui na solução homogênea, a minha solução particular não vai ser só constante, vai ser constante vezes x, né? Por quê? Porque lambda igual a zero já é raiz, então eu já tenho a constante aqui. Então, sempre quando já tem a raiz, então tem que adicionar mais um x, né? Que nem a gente tinha visto no exemplo anterior. Então, agora simplesmente eu vou trocar o y por cx aqui na equação e igualar a parte constante, né, que é a parte que eu estou considerando agora. Essas contas bem fáceis, vou chegar aqui então que o c é 3 meios e, portanto, a primeira solução particular é 3 meios de x. Ok? Agora, então, aqui a segunda... Opa! Não, eu voltei para o primeiro exemplo. Ai, que estava aberto ainda, peraí. Tem que abrir de novo. Voltou. Então, como está comentando, então eu consigo aqui facilmente a primeira solução particular, né? 3 meios de x. Então, agora eu vou para a segunda parte aqui, que é o 4 seno de 2x. Ok? Então, sempre quando eu tenho seno e cosseno, a solução particular vai envolver tanto o seno quanto o cosseno. Ok? Não importava se aqui fosse seno ou cosseno, a solução particular vai ter essa mesma cara, que vai sempre envolver os dois. E como eu estou calculando derivadas, né? Derivada de seno vira cosseno, derivada de cosseno vira seno e vira essa confusão. Então, ela vai ser uma constante vezes o seno, mais uma constante vezes o cosseno com o mesmo argumento, né? Aqui eu tenho a observação, né, que mais ou menos 2i não são raízes, né? Que senão eu teria que fazer ax seno e bx cosseno, né? E sempre quando é raiz eu tenho que adicionar um x. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa solução particular e vou adicionar na equação. Então, aqui eu vou ter a seno de 2x, b cosseno de 2x segunda derivada, mais duas vezes essa expressão primeira derivada, menos 4 seno de 2x, né? Menos não, desculpa, que é igual, ficou parecendo menos, mas é o igual ao 4 seno de 2x, né? Que é a parte que deu origem a essa solução particular. Ok? Daí, vou calcular aqui, então, essa segunda e essa primeira derivada, né, normal. Daqui, então, eu vou agrupar tudo que tem seno para um lado, que tem cosseno para o outro, né? Já aproveitei e coloquei o 4 em evidência também, então aqui ficou 4 seno de 2x vezes menos A daqui e menos B daqui. E aqui 4 cosseno de 2x, então aqui ficou o A daqui e o menos B daqui. Isso daqui, então, é igual à expressão que a gente já tinha que dar origem a tudo, né? Que é o 4 seno, né? Então, aqui, o 4 seno tem que ser igual... O que tem seno tem que ser igual ao que tem seno, o que tem cosseno tem que ser igual ao que tem cosseno, né? Então, aqui, para isso acontecer, menos A menos B tem que ser igual a 1, né? E aqui o A menos B tem que ser igual a 0, porque não tem cosseno desse lado. Então, aqui eu consigo que o A tem que ser igual ao B, né? Logo, então, menos A menos 2B, na verdade, é menos 2A, que tem que ser igual a 1. Então, o A tem que ser igual a menos 1 meio. Logo, a solução particular, então, só voltar aqui, vai ser menos 1 meio do seno e menos 1 meio do cosseno, porque o A e o B são iguais. Né? Então, a minha solução geral vai ser a minha solução que eu já tinha, que era a solução homogênea, que era o C1 mais C2 n a menos 2x, mais a minha primeira solução particular, que foi o 3 meios de x,
e mais a minha segunda solução particular, que é o menos 1 meio do seno e menos 1 meio do cosseno. Então, juntando tudo, eu consigo a minha solução geral. Ok? Alguma questão nessa parte? Ou sigo adiante? Vamos seguindo. Então, agora, aqui da lista 8, os exercícios são um pouquinho mais fáceis, na verdade, são bem mais curtos. Eu tenho que se lembrar de coisas do ensino médio, né? Eu escolhi justamente duas questões que tem que usar conhecimentos do ensino médio, que às vezes a gente acaba esquecendo, porque não usa tanto. Que no primeiro exercício que eu escolhi, tem que usar o Ruffini para calcular as raízes de um polinômio, e no segundo teria que calcular as raízes de um número complexo, né? Então, vamos lá. Então, aqui o primeiro exercício que eu tenho seria, então, y 3 linhas, menos 5y 2 linhas, mais 8y linha, menos 4y igual a zero. Então, como que eu resolvo? Que nem eu resolvi a segunda ordem, eu vou fazer a equação característica associada, ok? Então, só que o problema é que isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Não dá para mim usar Bhaskara direto. Como é que eu faço? Eu vou usar Ruffini, que é o método aqui da gaiolinha. Então, primeiro vou ver os possíveis candidatos a raiz. Quais são os possíveis candidatos à raiz, né? São os divisores do termo constante. Então, aqui eu tenho menos 4. Quais são os divisores de menos 4? É mais ou menos 4, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. A raiz possivelmente está aqui entre essas 6 possibilidades, né? Uma maneira de verificar se 1 é raiz é ver se a soma dos coeficientes dá zero, né? Então, 1 menos 5 dá menos 4, mais 8 dá 4 positivo, menos 4 dá zero, né? Então, aqui eu consigo verificar que o 1 é raiz, então eu já vou usar ele direto, não é raiz. Então, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu monto a galinha? Primeiro eu vou... Caramba, tem gente chegando ainda. Eu vou colocar a presença para o Lucas de Mello. Já arrumei isso, então vamos seguir com a aula. Então, como é que eu faço para montar isso aqui? Eu acho que a gente já viu alguma coisa assim, acho que em álgebra linear, cálculo 2, alguma coisa acho que eu revi com vocês, não tenho certeza. Mas, enfim. Este primeiro termo aqui é o coeficiente do termo ao cubo. Aqui é o coeficiente do termo ao quadrado. Aqui é o coeficiente do termo de primeiro grau. Aqui é o termo constante. Nota que, digamos aqui, se fosse um zero, né? Ou seja, se eu não tivesse o termo lambda, se fosse menos 5 lambda ao quadrado menos 4, eu teria que colocar um zero aqui. Não pode esquecer que, em algumas vezes, quando não tem uma potência, na hora de montar, tem que colocar o zero no lugar da potência que não tem. Ok? Então, como que eu faço? Começo baixando o primeiro termo. Ok? Então, este 1 aqui eu baixo. Eu pego o candidato à raiz, multiplico e ponho aqui, ok? Então, ficar 1 vezes 1, 1, coloco aqui. Daí eu somo com o número que está logo acima. Então, menos 5 mais 1, menos 4. E o que eu faço? Eu multiplico de novo. Menos 1 vezes menos 4, ponho aqui. E somo. 8 menos 4, 4. Eu pego então de novo. 1 vezes 4, 4. Daí eu somo. Menos 4 com 4, 0. Se der zero, é porque este número aqui é uma raiz. Se não der zero, é porque ele não é raiz, ok? Então, poderia ter feito um errado, né, para mostrar para vocês quando não é raiz, mas a ideia é, se der zero é, se não é, daí só perdeu tempo fazendo essa conta, vai ter que testar algum dos outros candidatos aqui, ok? Então, feito isso, eu sei que 1 é uma raiz, agora então eu vou procurar pelas outras raízes. Isso daqui, que esses números que sobraram aqui,
eles vão estar associados a uma equação de 1 grau menor do que a original. Aqui a original era grau 3, então isso aqui vai estar associado a uma equação de grau 2. Vai ser, então, este aqui o coeficiente termo do primeiro grau, segundo grau, segundo grau, né, primeiro grau e constante. Então, eu vou ter esta equação aqui. Daí, como ela é de segundo grau, posso resolver usando Bhaskara. E eu vou descobrir que ela só tem uma raiz, né, que é o 2. Então, essa equação aqui vai ter uma raiz que é o 1 e uma raiz dupla que é o 2. Portanto, como ela é homogênea, né, não tem que se preocupar com os coeficientes do outro lado, é só montar a solução da homogênea. Então, aqui vai dar C1E na x por causa do 1, C2E na 2x veio do 2, e esse C3xE na 2x também veio do 2, né? Como 2 é uma raiz dupla, ele aparece primeiro só como uma exponencial, e depois como x vezes uma exponencial, que nem a gente já vinha vendo que acontecia no exemplo, nos casos anteriores, né? Quando a gente é raiz dupla. E agora, então, aqui o 2f. Então, eu vou ter a quarta derivada de y mais 16 vezes y igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação característica associada, né? Vai ser lambda na quarta mais 16 igual a zero, né? Então, vou passar o 16 para o outro lado, né? Eu posso tirar as raízes dos dois lados. Então, o lambda na quarta, se eu tirar a raiz, vira lambda ao quadrado. E aqui ia ficar menos 16 quando eu passasse para o outro lado, né? A raiz de menos 16 é mais ou menos 4i, onde é a unidade imaginária, ok? Então, só que aqui ainda eu tenho um lambda ao quadrado, então vou ter que tirar a raiz de novo, né? Vou ter que tirar a raiz de 4i e a raiz de menos 4i. Então, com isso, eu vou acabar gerando 4 raízes complexas, né? Daí eu acabei não fazendo as contas aqui, eu acabei colocando direto, né? Tem que se lembrar como que se calcula raízes complexas, né? Mas vai ser 2 mais 2i, 2 menos 2i, menos 2 mais 2i e menos 2 menos 2i. Vão ser as 4 raízes complexas. E essas raízes, então, vão dar origem à solução. Então, este primeiro 2 aqui é o que a gente chama da parte real, e o que está acompanhando o i é a parte imaginária. Então, essa primeira equação aqui tem parte real 2 e parte imaginária 2i. Então, o 2 vai vir aqui como coeficiente da exponencial, e este 2, o 2i, seria o coeficiente do seno, né? Então, essa primeira equação aqui vai estar associada aqui. As raízes complexas sempre vão aparecer em pares conjugados, né? Como apareceu 2 mais 2i, sempre vai aparecer o 2 menos 2i, né? Então, a parte real é igual e a parte imaginária trocando de sinal. Então, a gente diz que o positivo vai dar origem ao seno e o negativo vai dar origem ao cosseno, só que tu não coloca o negativo aqui, tu coloca só o cosseno mesmo, né? Quer dizer, coloca só o 2 mesmo. Então, vai ser e na 2x, né? Por causa da parte real 2, e o cosseno de 2x, ok? Agora, o C3, então, aqui eu vou usar a parte real menos 2, e aqui a parte imaginária 2 para fazer o seno, e aqui, então, a parte real menos 2, aqui na exponencial, e aqui o menos 2 para fazer o cosseno, né? Nota que se eu colocasse menos 2 cosseno aqui, ou menos 2 aqui, não vai fazer diferença, porque o cosseno é uma função par, então cosseno de 2x é igual ao cosseno de menos 2x, né? O cosseno tem essa propriedade, por isso que a gente não coloca o negativo. E é isso, né? Porque como aqui já era homogênea, é só então montar a equação. Aqui talvez a grande dificuldade mais é calcular essas raízes complexas. Daí tem que usar a fórmula de Moore, né? Para calcular raízes complexas. Eu vou colocar no Moodle aula de hoje, vou colocar 2 links. Um relembrando como calcula Ruffini, né, utiliza o método Ruffini, e um relembrando como calcula raízes complexas, que talvez vocês não estejam lembrados desse tipo de coisa, vocês vão precisar. Eu vou procurar 2 videoaulas no YouTube, que eu acho que estão boas, e eu vou colocar lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vou encerrar a gravação aqui.